3 pilares na fé católica. Você sabia? No programa Você Sabia de hoje, nós iremos falar sobre os 3 pilares da fé católica, ou os 3 fundamentos da fé católica. Bem, antes de mais nada, é preciso saber que Deus é quem vem até nós. Deus, na sua infinita grandeza, na sua infinita majestade, Ele que escolhe vir até nós, homens, para revelar os seus ensinamentos, para trazer-nos para perto dele. E dado que Deus nos traz para perto dele, é preciso que nós saibamos que existem 3 pilares que ele usa para que nós cheguemos até ele, para que nós cheguemos até o conhecimento dos seus mandamentos. São os 3 pilares básicos da fé católica. É aquilo que sustenta a nossa fé, o nosso conhecimento a respeito das coisas de Deus. Esses 3 pilares que Deus usa para revelar os seus ensinamentos e para fazer com que nós conheçamos as suas coisas, os seus projetos, são as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. O que é cada um deles? Bem, as Sagradas Escrituras, como nós sabemos, como nós temos acesso, são os livros que compõem a Bíblia. Todos os livros da Bíblia Sagrada foram inspirados por Deus. Ou seja, todas as pessoas que escreveram algum livro da Bíblia Sagrada, no momento em que escreviam, elas estavam com o coração e com a mente abertas a Deus. Abertas de uma maneira que Deus iluminou a mente daquela pessoa e ela escreveu coisas inspiradas, coisas verdadeiras. Bem, veja que não é que Deus fez como se tivesse possuído o corpo daquela pessoa e escrito através apenas usado a mão dela para escrever. Nem é também importante saber que Deus não enviou a Bíblia pronta do céu. Ele usou pessoas que abriram o seu coração e a sua mente à iluminação divina. Entendem? Então, é importante que saibamos isso. As Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus. E em todos os livros das Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar ensinamentos de Deus. Nós vamos encontrar revelações, coisas que nós, por mais que refletíssemos, por mais que passássemos horas buscando e pensando, não conseguiríamos chegar ao entendimento, não conseguiríamos chegar ao conhecimento, se não fosse Deus ter revelado para nós, através das Sagradas Escrituras. E assim em toda a Bíblia. Bem, porém, nem todos os ensinamentos de Deus para os homens estão nas Sagradas Escrituras. É aí que entra o segundo pilar da fé católica, a Sagrada Tradição. Bom, o que é a Sagrada Tradição? São os ensinamentos de Deus passados através da fala, através da conversa, da via oral, da pregação falada. Então, vejam que a Sagrada Tradição é anterior às Sagradas Escrituras. Como foi dito agora, Deus não enviou a Bíblia pronta. Deus não enviou um texto escrito lá dos céus para nós. Ele enviou profetas, enviou pessoas iluminadas e ele enviou o seu próprio Filho, que também é Deus, para pregar a sua palavra a nós. Quando Jesus mesmo pregava para os seus apóstolos, para todos os seus discípulos, ele falava, ele usava a fala, a via oral, para ensinar, para passar os seus ensinamentos. E enquanto ele falava, não tinha ninguém ali escrevendo, como um escrivão na delegacia que fica escrevendo tudo que a testemunha fala. Não tinha ninguém escrevendo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, os apóstolos foram pelo mundo todo pregando, e durante essas pregações eles escreviam cartas, eles escreviam o Evangelho, como uma outra maneira de divulgar os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Deus. E nesse processo de escrita da Palavra de Deus, nem todos os ensinamentos de Deus foram escritos. No final do próprio Evangelho de São João, mais especificamente no capítulo 21, versículo 25, portanto no último versículo do último capítulo, é escrito o seguinte: Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas,
se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Então vejam só, que mesmo tendo os evangelistas e os apóstolos escrito muitas coisas a respeito da vida de Jesus, dos atos de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, nem todas as obras, nem todos os atos, nem todos os fatos da vida de Jesus foram escritos, resumidos nos evangelhos e nos outros livros do Novo Testamento. Pois bem, assim também foi com os apóstolos, que realizaram muitas coisas que não foram todas escritas nas cartas, no Atos dos Apóstolos. Então, esse outro pilar da fé que complementa a Sagrada Escritura, que é a Sagrada Tradição, que é a transmissão oral dos ensinamentos de Jesus, que se dá pelos discípulos de Jesus, que se dá pela Igreja. Bom, e finalmente chegamos no terceiro pilar da fé católica, que é o Sagrado Magistério. Bem, tanto a Sagrada Escritura quanto a Sagrada Tradição pode ser interpretada de maneira errada. Portanto, Deus criou um porto seguro. Quando você vai fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi, é preciso que você se oriente através dos mapas e através das placas no caminho. E este é o papel do Sagrado Magistério, é orientar as pessoas para que elas, de fato, entendam e vivam corretamente os ensinamentos de Deus que vêm até nós através das Sagradas Escrituras e através da Sagrada Tradição. O Sagrado Magistério é composto pelo Santo Padre e pelos bispos, que juntos se pronunciam a respeito das verdades de fé. Eles instituem os dogmas, eles interpretam corretamente, eles dão a interpretação correta de cada passagem do Evangelho, de cada passagem de toda a Escritura e de cada fato da tradição católica. Algumas pessoas acreditam que não é necessário uma estrutura como essa, de um Papa e de bispos que examinem as Sagradas Escrituras e deem a verdadeira interpretação. Essas pessoas acreditam que basta pedir ao Espírito Santo e em seguida ler a Palavra de Deus e aí está tudo certo, a pessoa vai interpretar corretamente. Porém, essa não foi a vontade de Jesus. Jesus instituiu pastores para o seu rebanho. E o primeiro dos pastores foi Pedro, o Papa, o primeiro Papa. Isso fica claro lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante. No versículo 16, por exemplo, Jesus diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. A missão dos pastores da igreja é guiar o povo de Deus na verdade, é guiar o povo de Deus nos verdadeiros ensinamentos que Jesus nos deixou. Nós sabemos que no começo da igreja e por várias vezes ao longo de toda a história da igreja, inclusive na atualidade, existem pessoas que praticam heresias, que espalham heresias. O que são heresias? São distorções dos ensinamentos de Deus, são distorções da palavra de Deus. Pessoas que pegam as Escrituras, que pegam a Sagrada Tradição e que disseminam, que espalham a tradição, as Escrituras, de maneira errada. Às vezes espalham verdadeiras atrocidades, distorcem completamente a palavra de Deus. Por isso, é preciso que nós tenhamos um referencial. No começo eu disse que o magistério é como os mapas e as placas de um caminho. É exatamente isso. É preciso que nós tenhamos um referencial, assim como as placas de trânsito são um referencial para a nossa viagem aqui na Terra, para irmos de um ponto a outro. O Sagrado Magistério é o nosso referencial na nossa viagem rumo aos céus, porque nós precisamos saber corretamente o que seguir, como fazer. E o Sagrado Magistério, que é assistido pelo Espírito Santo de uma maneira infalível, ou seja, o Sagrado Magistério nunca erra. Jesus mesmo disse
no Evangelho que as portas do mal jamais prevaleceriam sobre a igreja. Jesus dá esse poder a Pedro, dá esse poder aos apóstolos. Jesus garante a ajuda do Espírito Santo para a igreja. E sendo assim, o Sagrado Magistério não poderia cometer erros, porque se o Sagrado Magistério cometesse erros a respeito da doutrina, ensinasse coisas erradas, as portas do mal prevaleceriam sobre a igreja. Portanto, é preciso que nós sigamos o magistério da igreja, nós sigamos a voz dos nossos pastores, a voz do Santo Padre, a voz dos bispos. É preciso que nós confiemos na igreja, no magistério, assim como uma criança confia nos seus pais. Porque a criança muitas vezes não sabe o que é melhor para ela, e os pais sim, e os pais cuidam dela e os pais a guiam. Pois bem, então, assim como Jesus também nos ensinou no Evangelho, sejamos como crianças que confiam na sua palavra, que confiam na sua igreja, que confiam nos pastores que o próprio Jesus deixou para nós. Bem, estes foram os 3 pilares da fé católica. É importante ressaltar que a nossa fé, assim como uma cadeira que tenha 3 pernas, se tirar uma das 3 pernas, cai. Se tirarmos um desses 3 pilares de fé, a nossa fé também vai cair. Esses 3 pilares precisam estar juntos, eles precisam trabalhar em conjunto, um complementa o outro. Se tiramos um, os outros ficam comprometidos, a nossa fé fica insuficiente, ela fica incompleta. Então peçamos a intercessão de Maria Santíssima para que sejamos sempre obedientes aos ensinamentos do Senhor, para que sempre tenhamos vontade de buscar os ensinamentos do Senhor e nunca desanimemos nessa constante caminhada rumo aos céus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta para que nós respondamos em outro Você Sabia. Curta, compartilhe para que esse nosso simples meio de evangelização atinja o maior número possível de pessoas. E é isso aí. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos nós.